Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de trazer um assunto de finanças, de Brasil, de economia, né? Um pouco do que estamos vivendo e, enfim, principalmente empreendedorismo também, né? Porque, querendo ou não, o empreendedorismo depende bastante da economia, sobretudo de como que está o país, né? Como que está a situação econômico-financeira do país. E, bom, gostaria de trazer uma análise minha, um estudo que eu fiz e principalmente tentar colocar uma dose de motivação no nosso dia a dia, que, lógico, a gente sabe que é muito desafiador. Os últimos tempos vêm sendo bastante difíceis, mas é aquela lógica, né, de que tempos difíceis criam homens fortes e homens fortes criam tempos fáceis, né? Então, enfim, se você acredita nessa filosofia, né, acredita nessa lógica, fica aqui até o final. Por favor, se inscreva se inscreva no canal, não nesse vídeo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe, e, enfim, engaje o máximo possível para que esse vídeo possa chegar em pessoas que são empreendedoras, que são trabalhadoras, né, e que, enfim, gostem desse assunto e, consequentemente, queiram ouvir e ter esperanças aí com o nosso querido Brasil, né? E, bom, vamos lá. Qual que é o assunto do vídeo? Muito provavelmente vocês já devem ter visto no título dele, né, que eu gostaria de falar não só sobre um grande momento da economia do Brasil, né, mas gostaria de trazer esse tópico, né, de um momento do auge da economia financeira, da economia ali do Brasil, né, para a gente comparar com esse momento atual e ver o que está faltando, né, para o Brasil crescer, para o Brasil se desenvolver, né, porque, assim, é uma coisa que eu tenho percebido, sobretudo nos últimos anos, é que parece que o Brasil não sai do lugar, sabe? Não sai do lugar como um todo, né? Porque, lógico, tem pessoas que acabam crescendo, se desenvolvendo, crescendo a receita aí das suas empresas e, enfim, isso é ótimo, né? É maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu venho notando que o comércio no geral, e aí quando eu coloco comércio no geral eu tô falando desde varejo, né, com lojas de roupa, alimentação, enfim, eletrodomésticos, tudo, como empresas de construção civil, como enfim, empresas financeiras, como os mais diversos ramos, eu tenho notado que o Brasil não está saindo do lugar, né? O brasileiro médio está basicamente no mesmo nível de riqueza que ele estava em 2011, 2012. E por que a gente está estacionado na mesma riqueza há mais de 10 anos, né? E eu não sei se vocês notam isso, se vocês veem algo parecido, se concordam com essa opinião, mas a grande verdade é que a bolsa dolarizada não mente, ela não sai do lugar, né? A bolsa, quando eu coloco o Ibov, né, que é a média aí das principais empresas do país, e não só as principais empresas do país, né? Se você for observar o comércio no geral, se for perguntar para os seus pais, avós, né, isso no caso da galera mais jovem, né? Se for perguntar, e se você até comparar com um padrão assim de vida, faz esse exercício, pergunta para os seus pais como que era em 2011, 12 e por que hoje em dia está pior. Então o vídeo é justamente para a gente pegar ali o momento desse auge, né, que, enfim, eu acabei pesquisando principalmente não só no nosso querido Google, mas também em consultas com inteligência artificial como o ChatGPT. Eu perguntei basicamente qual que foi o período de auge econômico financeiro do Brasil, né? E a resposta, assim, na maioria dos casos,
foi justamente um período ali, alguns eram anos diferentes, né, mas todos convergindo para o mesmo período entre 2004 e 2012. E bom, o que aconteceu no período 2004 e 2012? E aí eu não estou falando de questão política, tá, pessoal? Porque a política em si não tem nada a ver. A gente está falando única e exclusivamente de uma análise financeira. No período entre 2004 e 2012, a gente pode relacionar o fato do boom das commodities. E, Portugal, o que é isso? O que é commodity? Às vezes até sei o que é commodity, mas, enfim, todo ano a gente tem um boom ou coisa do tipo, mas não. O que é o boom das commodities? Bom, primeiro, para quem não sabe, commodity são basicamente recursos naturais, né, que determinados países produzem, né? Então, o que a gente pode colocar como commodities, né? Podemos colocar o petróleo, podemos colocar a soja, milho, trigo, enfim, recursos naturais, né? Minério, recursos naturais que determinados países possuem, como é o caso do Brasil, e que são exportados, né, para as mais diversas partes do mundo, e consequentemente essa exportação gera dinheiro, gera renda, né, gera trabalhos, enfim, faz a economia girar, né? E por que esse período de 2004 a 2012 foi esse boom? Bom, primeiro, porque houve um boom no preço do petróleo, né? A gente já começa por aí. Em seguida teve o boom da soja, teve o boom do agro no geral, né? O agro cresceu muito nesse período, assim como o agro cresceu ali no período, digamos, pós-pandemia, ali 2020, 2021, né? A gente pode colocar esse período de 2004, 2012 como um crescimento brutal do agro, tá? E além disso, a gente pode colocar um consumo muito grande da China, né, nos produtos brasileiros, que antes a China ainda estava naquele período de desenvolvimento, né, hoje em dia diminuiu bastante, e nesse período a China estava vivendo seu boom e consequentemente precisava de recursos naturais para conseguir se desenvolver, né? Então a China começou a comprar minério de ferro, comprar alimentos, né, como comprar soja ali do Brasil, né, principalmente. Enfim, começou a demandar muitos recursos, muitas commodities brasileiras, e consequentemente também teve um boom. E isso tudo ocasionou em um superávit, né? Superávit, para quem não sabe, a gente apresentou a balança comercial, que são basicamente a diferença entre as exportações e as importações, ou seja, se o Brasil exportou 100 bilhões e importou 80 bilhões, né, ou seja, exportou, vendeu, importou, comprou. Se o Brasil exportou 100 e importou 80, teve um superávit de 20 bilhões. Né? E nesse período ali de 2004 a 2012, o Brasil exportou muito. Ou seja, tivemos superávites comerciais em praticamente todos os anos. Então, isso fez com que entrasse muito dinheiro no Brasil e saísse pouco, né? Saísse pouco, entre aspas, né? Mas saísse menos do que entrasse, né? E isso fez com que o dinheiro ficasse aqui e, consequentemente, houvesse muitos investimentos e o Brasil crescesse, né? E isso passou a refletir em todas as áreas, não só na questão aí de agro, né? de petróleo, como também a gente pode citar o caso do varejo, né? Que aí, consequentemente, as pessoas passaram a ter mais dinheiro. Se as pessoas têm mais dinheiro, elas começam a investir mais ali no varejo, seja investindo em negócios, seja consumindo mais alimentos, né? Porque um país rico consome mais, né? Come mais, digamos assim. As pessoas passam a comer mais e principalmente de forma mais nobre, né? Começam a comer mais carne, começam a comer mais produtos um pouco mais caros, e isso faz com que a economia gire, faz com que o país se desenvolva,
E não só isso, como também a gente pode citar naqueles anos o boom do crédito, né? Que por terem superávites comerciais, consequentemente os bancos públicos começaram a ter mais dinheiro. E como eles tiveram mais dinheiro, eles começaram a investir mais em empresários, né? Investir mais em empresas, conceder mais crédito para pessoas físicas também, né? Pessoas físicas passaram a ter mais dinheiro no banco. E aí veio também o advento do cartão de crédito, que fez com que as pessoas tivessem crédito barato, né? O que nunca foi algo comum no Brasil. Então, se você pegar todos esses fatores, né? Ou seja, primeiro o boom das commodities, e aí como ele vai mexendo com todas as outras áreas, né? A gente também pode citar a construção civil, que aí consequentemente as pessoas passaram a ter dinheiro para comprar suas casas e aí movimentar a economia imobiliária também. Então, somado a tudo isso, foi uma sucessão de coisas positivas em virtude de uma mínima consequência, que é a questão das commodities, e que é o que gira a economia brasileira, né? E, bom, o que está faltando agora, né? Agora a gente pega o ano de 2025. Justamente esse boom. Né? A última vez que tivemos esse boom foi logo após a pandemia, só que o comércio estava todo parado. Mas se você observar, o preço dos imóveis acabou subindo logo após a pandemia, né? O preço ali de carros, de outros produtos, digamos assim, acabaram subindo, né? Lógico, o dólar subiu, houve inflação, né? Principalmente o preço dos produtos, mas o Brasil, querendo ou não, acabou se desenvolvendo de uma certa forma, não como em 2004, 2012, porque a gente está vivendo a crise da pandemia, né? Então muitas pessoas estavam quebradas, mas melhorou, né? E, enfim, aí o que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar agora realmente são momentos difíceis, porque a commodity não está nos seus melhores preços, e o Brasil é um país de commodities, né? É um Brasil que depende ali do preço do petróleo estar um pouco mais acima, né? Não tanto hoje em dia, mas quando houver de fato uma exploração massiva ali do pré-sal, e não só do pré-sal, mas ali também agora do petróleo do Amazonas, né? Da Amazônia, na verdade, vai depender muito do preço do petróleo, vai depender muito da questão da soja, do milho, do trigo estarem também em valores razoáveis, vai depender do minério de ferro estar num preço razoável para a Vale também conseguir ter mais recursos. Então o Brasil é um país que depende das commodities, e como a gente não está vivendo um momento favorável nas commodities, vocês podem estar observando que muitos ramos de atividade, digamos assim, estão vivendo momentos difíceis, porque é natural, né? E são períodos cíclicos, e a gente está vivendo um momento difícil porque realmente a commodity não está em preços atrativos. A commodity não está em preços atrativos, as empresas que mexem com commodities, né, as empresas ou pessoas físicas, né, ficam sem dinheiro, ficando sem dinheiro não investem, não compram, não consomem, e consequentemente afetam outras áreas aí do Brasil e sobretudo o crescimento, né? Então ficamos dependentes única e exclusivamente do mercado interno, que também não está no momento legal, porque o crédito está cada vez mais caro. A gente está no momento de Selic a 15%, e como a gente está no momento de Selic a 15%, os bancos cortam crédito, cortam financiamento, e as pessoas ficam cada vez mais sem dinheiro. Então, assim, quando que podemos esperar momentos positivos? Quando houver um corte na taxa de juros, quando houver um melhor preço de commodities, e quando houver aí melhores condições financeiras, mais superávites comerciais, para que o Brasil tenha dinheiro, para que o brasileiro médio tenha dinheiro, e para que a economia assim volte a rodar. Espero que tenha conseguido explicar tudo. Se ficou uma explicação um pouco difícil, comente aqui embaixo, que eu tento melhorar nas próximas vezes. Enfim, é basicamente uma análise rasa aí do que a gente está passando, do que a gente está vivendo, e o que, sobretudo, a gente pode esperar como dias melhores, que eu tenho certeza que eles irão, mas ainda vão demorar um pouquinho, porque depende de vários fatores. E, bom, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like.
comente aqui embaixo, se inscreva no canal que vai me ajudar demais a trazer vídeos como esse. Beleza? É isso, um abraço e até o próximo vídeo.